Acho que agora sim. Fala alguma coisa aí, Tê. Não. Hola. Tampoco escucho nada. Eu escuto ela. Eu escuto a Nicole. Você não. Não. Seu microfone não tá mudo, Tê? E agora? Agora sim. Vocês estavam falando assim que não me ouviam e eu achava que eu não ouvia vocês. Eu falei assim, não te ouço, Juju, não te ouço, aqui as duas. Tudo bem, meus amores? Joia. Tudo jóia? Dá só um segundinho. Então, vamos lá. Gente, as duas aulas de hoje, elas são bem gostosinhas e bem simples, tá? Talvez a de alimentação seja um pouquinho mais... Peraí, a Nívia tá aguardando. Talvez a de alimentação, para quem não tenha lido o Daniel... Boa. Então, vamos lá. As aulas de hoje são bem simples, são relativamente simples. Talvez quem não tenha estudado ainda o livro da Rô sobre alimentação tem alguns conceitos novos daquele livro que não estão no tratado e que eu fui buscar no livro da Rô, mas, no geral, as aulas de hoje são bem simples, tá? A gente vai começar por ver os hábitos para alta performance e depois a gente vai ver alimentação. Na semana passada, acabou o módulo de autoconhecimento. Ficou alguma dúvida antes de nós avançarmos? Conseguiu acompanhar tudo? Como é que foi isso para vocês? Como é que conseguiram perceber o fio da meada, o começo, meio e fim do módulo? Foi fácil para vocês? Tudo tranquilo? Achei ótimo, Terezinha. Eu assisti a aula sobre propósito, agora esses dias, foi o último que eu assisti. Eu lembro que eu li um livro, foi muito falado, muito comentado aqui no Brasil, que é O Velho e o Menino, se não me engano o nome, não sei se foi lançado em Portugal. Ah, do Tranjani. Do Tranjani. Oi. Oi, Má! Tudo bom? Bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Ai, que gostoso ter você de volta. Que bom, também estou feliz. Diz, Pedrinho. Será que seria legal indicar ele como uma leitura complementar, assim, uma coisa assim? Eu adoro esse livro. Eu acho que sim, acho que na altura da gestão progressista esse livro foi falado e foi recomendado. Eu acho que sim, mas eu não recomendei, mas acho que sim, acho que é uma leitura bem válida, assim. Eu gosto muito desse livro. Tanto esse quanto o Metanoia, os outros, o Tranjan também, mas o Velho Menino ainda se encaixaria melhor. Acho que sim. Eu lembrei dele no contexto. Acho que vale a pena, sim. Boa, Pedro, boa dica. E alguma dúvida que tenha ficado do último módulo, gente? Não? Nick, tudo bem? Juju também? Amelie? Eu assisti. Não ouvi, Juju. Eu não assisti ainda as primeiras aulas do primeiro módulo, que eu não conseguia fazer ao vivo, eu não assisti depois. Então, se eu tiver dúvidas, eu vou perguntar. Porque, tá bom. Toda a minha visão até agora, é um módulo extremamente importante, né? É o primeiro, é talvez um dos mais impactantes, assim, porque é logo o primeiro, né? Tá bem, meus colegas, se tiverem alguma dúvida... Vanzinha, ficou alguma dúvida do primeiro módulo? Eu vou assistir novamente, tá? Por enquanto não ficou dúvida, mas eu tenho a seguinte questão. Tem algumas coisas que eu tenho dúvida na hora de ensinar.
E aí o que eu queria ver com você é se você poderia compartilhar, de repente, se a gente precisar, de aula que você dá para o aluno. O PowerPoint da aula que eu dou para o aluno? Não o PowerPoint da aula que você dá para o aluno, o vídeo de você explicando para o aluno. Gente, eu posso colocar vocês no outro Classroom, para quem tiver interesse. Que é no Classroom que eu partilho com os alunos. Aí é uma aula mais completa. Então, quem quiser me avisa que eu coloco vocês lá. Eu quero. E eu não estou conseguindo fazer download das apresentações para eu deixar aqui já pronto e adaptado para usar. Eu não tenho permissão de salvar os arquivos. Aí você então me avisa, eu te mando por e-mail. Deixa eu anotar nas minhas tarefas que eu envio isso por e-mail para vocês. Porque eu acho que é alguma permissão que você precisa dar lá no Classroom para... eu vou ver. Mas eu vou botar aqui nas minhas tarefas de passar por e-mail para vocês. Porque por e-mail eu tenho certeza que vai, tá bem? Sim. E vou estudar a história do Classroom também para ver se tem alguma permissão que eu tenho que dar. E aí vai estar de uma forma que a gente consegue mexer em uma outra coisinha, não é? Talvez por e-mail vocês consigam mexer. No Classroom seja só de visualização. A Meli, eu quero também estar no Classroom das aulas que eu dou para os alunos, tá? Eu vou colocar vocês no meu pessoal, tá bem? No meu com os meus alunos. Tá, Tere. Oi, amor. Eu tenho uma dúvida sobre como levar esse tema, porque para mim é muito claro e sempre foi muito interessante, assim, desde pequenina. Mas às vezes eu sinto que eu não sei como levar esse tema e a importância desse tema para um público jovem. Mais adulto, estão em crise, estão procurando respostas, é mais fácil, estou mais à procura dessas coisas. Mas o público jovem, eu não sei, às vezes está menos claro ou óbvio esse tema. Olha, pois talvez... Assim, eu vou falar minha experiência, né? Porque também estou começando, estou há 2 anos, também não é que tenha muita experiência nisso. Mas eu tenho, por exemplo, um aluno, o Antônio, que ele é bem novinho, ele tem 14 anos, agora. E ele assiste o Self-Knowledge e ele está super empenhado, eu percebo que ele tem maturidade, que ele entende tudo certinho, assim. Talvez ele não consiga se descobrir ainda, né, ter um autoconhecimento tão grande quanto alguém que, sei lá, tem 30, 40 anos, mas não sente dificuldade, pelo menos o Antônio não sente dificuldade, mas eu também não tenho muita experiência, assim, tipo, ele é um caso, né, de ser um menino muito novinho. O resto tá tudo na faixa, sei lá, dos 40, então não sei se eu consigo te ajudar, assim, se teria uma outra linguagem para o público mais jovem, talvez tenha, né? Sei lá, essa nova geração talvez tenha, mas eu talvez não seja pessoa expert para te dizer, assim, como adaptar isso só para um público jovem, sabe? Ok. Sei. Se alguém tiver alguma dica... Alguém tem alguma dica para a Meli que possa ajudá-la mais do que eu? Eu tenho. Diz, Mazinha linda. Então, eu acho, Amelie, que os nossos jovens, os jovens que nos procuram, que procuram o método, já são diferenciados. Eles não são os jovens do comum, né, do mundo, da humanidade. Eles já são pessoas, eu acredito e julgo, e sempre acreditei nisso, que eles já são mais especiais. E então, você pode oferecer isso, uma linguagem mais leve, mais dentro da vibe deles, e eles vão aceitar na boa, se você souber como oferecer. Se você vai oferecer self-knowledge, então eles vão ficar... Pode ser que eles pensem, mas eu sou muito jovem. Não, eles não vão pensar. Eu já tive a oportunidade de ajudar e a gente nem tinha isso, nem tinha esse trabalho.
mas assim, de ajudar jovens que vieram para nós, que queriam se tornar instrutores e que estavam fazendo faculdade, jovens com 17, 18 anos, estavam fazendo faculdade, mas estavam perdidinhos. Então, nessa fase, eu acho que é muito legal oferecer isso para eles. A gente pensa o contrário, mas não é. Nessa fase que eles estão meio perdidos, tinha jovens que estavam fazendo física, que passaram em primeiro lugar no vestibular, e eles não estavam seguros de que era isso que eles queriam. Eu cheguei aí para o computador para ajudar a encontrar uma profissão, ler uma por uma e tal. E a gente não tinha isso. Se tivesse isso na época, nossa, teria um monte de alunos. Então, eu acho que se você passar de uma forma leve na linguagem deles, vai ser legal. É isso que eu posso ajudar. Obrigada, Mar. Tão legal. Ai, gente, é tão legal ter a Maria Helena aqui. Eu tô tão repetitiva nisso, mas eu gosto tanto. Você... Pronto, gente, vamos para a aula de hoje, então. Eu vou pedir para vocês tirarem o som. Se eu não quiser falar, vocês ativam. Só tem alguém que talvez tenha barulhinho aí, mas eu vou pedir para tirar. Todo mundo, façam assim com a mão, todo mundo consegue entrar no Classroom e ter acesso aos PowerPoints de hoje? Eu também vou partilhar a tela. Sim, beleza? Eu vou partilhar a tela com vocês, dá só um minutinho. Nós vamos começar com hábitos para alta performance, tá? Então, vou partilhar a tela com vocês. Um minutinho. Tá, então vamos lá, gente. Essa aula de hábitos de alta performance, ela tá no tratado e tá na página, pelo menos dessa versão, na página 605 do tratado, onde o mestre fala práticas para o dia a dia, tá? Ali ele tem vários hábitos para, na verdade, hábitos para o yogin, né? Para um verdadeiro yogin. E a gente adapta isso para hábitos para alta performance para o dia a dia. Então, são as 20 dicas que o mestre dá nesse capítulo. Lembra daquele capítulo que ele fala, como é que deve acordar, como é que deve almoçar, como é que deve jantar, como é que deve não sei o quê. Então, é uma aula toda baseada nessas 20 páginas do tratado. Pode parecer uma aula simples, mas, por exemplo, é uma aula que tem que passar muita informação. E como são 20 coisas distintas que você vai falar, por exemplo, na última aula de self-knowledge que eu tive sobre esse tema, eu não consegui terminar numa aula. Essa aula eu tive que quebrar em 2. Então, pode acontecer isso, tá? Parece simples, mas é muitos temas que você vai abordar novos para o aluno. Então, tipo, começa a meditação da manhã. O aluno nunca ouviu falar de meditação ainda. Então, identificação com o mestre, ele nunca ouviu falar sobre isso. A prática, o de jejum, então, ele nunca ouviu falar sobre isso. Então, são coisas que... Jejum. Então, são coisas que ele ainda não ouviu falar. Sobre a sexualidade. Então, é uma aula que parece simples, que são só 20 páginas do tratado. Ela é simples, efetivamente, ela é uma aula simples, mas você vai precisar passar muita informação. Normalmente é uma das aulas que as pessoas mais gostam, depois de passar esse período, essa primeira fase de autoconhecimento, porque entra muito na filosofia e de mudança de hábitos, de acordar cedo, de fazer contrações abdominais, de fazer meditação de manhã, de fazer... Então, é uma aula que normalmente os alunos gostam muito. Nessa aula eu lanço sempre um desafio da pessoa escolher um hábito e fazer o hábito durante o próximo mês. E aí nós geramos no grupo, normalmente ou é a meditação ou são as contrações abdominais, e então gera aquele hábito dos alunos começarem a implementar mesmo, e durante aquele mês a gente vai falando sobre isso, tá? Então, para nós vai ser super simples isso, então vocês vão ver que tem lá como acordar, como fazer a primeira meditação, a identificação com o mentor. Nesse PowerPoint só tem fotos assim para explicar o que é isso. A limpeza, a evacuação intestinal, o banho matinal, a prática diária.
o de jejum, como é que deve ser o trabalho. Então, treino de autossuperação. Como é uma aula que ela está toda no tratado, eu não sei se vocês sentem necessidade de a gente estudar um pouquinho sobre cada uma delas. Se vocês sentirem, a gente pode falar um pouquinho sobre cada uma delas. Preciso que vocês me digam se sim ou se não, ou se pelo tratado vocês conseguem ir lá e a gente avança para a seguinte. Preciso que vocês me deem feedback acerca dessa aula. Eu acho legal você passar para a gente, sim, Tere, porque é uma forma da gente aprender o que você faz. Tá. Porque eu tenho essa aula também no aprofundamento filosófico e às vezes eu não consigo dar em 2 horas. É uma... Eu quero ver que mágica que você faz. Abordagem mais simples, assim, mais, né? Tá. É uma aula bem difícil dar em 1 hora só. Então, vamos lá. Slide? Oi, amor? Você está dividindo slide? Porque eu não estou vendo essa aula. Não está aqui no Workplace e nem estou vendo a sua tela. Será que eu não estou dividindo? Você dividiu Tá aparecendo o nome dos arquivos, Tere, mas não a aula em si. A gente não está vendo os seus slides. Tá. Então, deixa eu ir lá. Só um pouquinho. Sai lá, deixa eu ver se vocês estavam vendo. Foi compartilhado no e-mail? Não foi, Tere. Não foi mandado por e-mail pra gente. Ele tá na escola de conceitos, mas eu acho que eu consigo compartilhar. É só um minutinho, deixa eu ver. Acho que eu consigo compartilhar. Você tá compartilhando a sua página, só que você não está compartilhando a página dos slides. Você tá eu vou compartilhar, amor. Dá só um minutinho. Eu acho que eu não cheguei a abrir isso. Eu acho que já vai abrir entretanto. E vocês me dizem se eu estou conseguindo partilhar ou não, tá? Um pouco, compartilhar tela. E agora? Tá? Ou não? Já aparece para vocês? Sim. Já tá. Tá, pronto. Então vamos lá. Então, como ter alta performance no dia a dia, as 20 dicas do sistematizador, tá? Aí eu apresento o livro para os alunos. Então, como acordar? A primeira coisa que eu digo no como acordar, primeiro, que eu passo a explicar que isso seria o ideal, mas o ideal que você vai ter que encontrar qual é o seu ideal. Isso seria o ideal, porque começa logo a dizer que a hora ideal para acordar é antes das 4 da manhã. Obviamente, no mundo perfeito seria o horário ideal para nós acordarmos. Mas é preciso passar para o aluno, tem fanatismo, que a pessoa vai tentar encontrar qual é o seu ideal, tá? Então ele vai ter que descobrir qual é o melhor horário para ele acordar. Aqui eu costumo dar uma dica para a pessoa se observar qual é a forma como ela acorda. Se ela é aquela pessoa que acorda chutando o despertador, ou se ela é aquela pessoa que acorda já procrastinando, né, que o primeiro hábito de procrastinação é o snooze no despertador, ou se ela acorda no horário, o corpo dela já está acostumado a acordar naquele horário e ela já acorda feliz, com energia para realizar, com tempo, sem sair desesperada e consegue ter uma rotina saudável ao acordar. Normalmente, o que a maior parte das pessoas colocam de dificuldade é que sim, que a pessoa é aquela pessoa que acorda chutando o despertador ou dando snooze no telefone. Aí, há uma reprogramação da forma como acorda. Eu, normalmente, aqui eu recomendo uma app, que é aquela app para regular o sono, que vai te despertar no intervalo de tempo. A app vai medir a tua respiração, a tua movimentação e vai te acordar no tempo ideal, naquele período de tempo. Então, essa é uma recomendação que eu dou para quem tem dificuldade ao acordar, porque às vezes o despertador toca e a pessoa está no sono mais profundo. E se a pessoa está no sono mais profundo, acordar assim é muito brusco. Então, naquele intervalo de tempo, vamos imaginar que a pessoa tenha que acordar às 7h30.
ela coloca a app para acordar das 7 às 7h30. Então, se for 7h10 ou 7h15 e tiver um sono mais leve, a app vai acordá-la no sono mais leve. Então, ela já acorda mais bem disposta do que acordar naquele momento mais brusco, tá? Então, aqui, autoobservação da forma como a pessoa acorda. Depois, aquilo que o mestre diz aqui no tratado, que é, você acorda e a primeira coisa que você deve fazer é fazer como fazem os animais da natureza, né? Espreguiçar-se. Então, vai lá, alonga bem uma perna, alonga outra, alonga o corpo, depois, sem solicitar muito a coluna, sentar-se sem solicitar a coluna e pelo menos dar já uma movimentação no seu corpo, tá? Aqui, dessa questão do horário, eu sempre deixo muito claro que a pessoa vai ter que descobrir qual é o seu melhor horário para acordar de acordo com a sua rotina e a importância da pessoa descobrir quantas horas ela tem que dormir também. Tem pessoas que vão precisar dormir 8 horas, tem pessoas que vão tranquilamente ter que dormir só 7 horas, ou tem pessoas que até talvez menos, não sei, tudo é autoobservação, mas que a pessoa se observe, que veja qual é o horário que ela precisa para ter um sono profundo e reparador, tá? Isso também fala da forma como a pessoa deve dormir. Depois, no segundo hábito, a primeira meditação, eu passo a explicar que de manhã é quando nós estamos mais tranquilos, ou pelo menos com menos vrites, ou seja, a primeira meditação, ela vai ser mais fácil você fazer a primeira meditação do dia logo de manhã, porque você não tem tantas solicitações, não passou o dia inteiro correndo, resolvendo coisas e agitado. Então, a primeira meditação de manhã, ela é fundamental. Aqui é a primeira vez que o aluno está, se ele não for aluno da escola, que ele está ouvindo falar sobre meditação. Então, aí você vai ter que explicar todo o processo da meditação, ou seja, como é que nós devemos, através da meditação, gerir os nossos pensamentos, ou seja, controlar não é muito legal essa palavra, mas você conseguir fazer a gestão do seu pensamento e conseguir concentrar-se num só objeto, seja ele qual for, durante determinado tempo e treinar a sua mente para isso. E você conseguindo gerir os teus pensamentos também é um hábito para você, que você vai treinar e que você vai perceber que se você consegue gerir o teu pensamento na meditação, você também consegue gerir o teu pensamento ao longo do dia. Você consegue eliminar pensamentos que não são tão benéficos para você e focar em pensamentos que são mais benéficos. Você aprende a ter o domínio sobre os seus pensamentos, tá? Dou sempre aqui um exemplo de um curso que eu fiz com o Rogério Brandt, e ele dá esse exemplo, que é, imagina o quão indignado ou indignada você ficaria se você não tivesse o controle, por exemplo, da sua mão, né? Do controle do corpo físico. Então, essa mesma indignação deve também nos surgir quando nós não temos o controle sobre aquilo que pensamos ou sobre aquilo que nós sentimos. E esse hábito da meditação, ele vai fazer isso, com que você consiga gerir os seus pensamentos e concentrar-se num ponto só. Então, o primeiro estágio que você explica é esse estágio da concentração, tá? Depois da concentração, você vai explicar que treinando a saturação mental, a consciência ela vai passar a fluir para um veículo mais sutil, que é o intuicional. E aí, como ele já teve uma leve pincelada da aula Corpus Homem Planos do Universo, penso que na primeira ou na segunda aula, ele já sabe a escadinha evolutiva, então ele já sabe que você vai precisar do mental para saturar o mental e passar para o nível intuicional. Então aí você vai explicar um pouco o objetivo depois da concentração, o objetivo de gerar uma maior capacidade intuitiva. Aqui você pode fazer o link também dessa capacidade intuitiva com a capacidade de liderança da pessoa ao longo do dia, ou seja, quanto mais ele atuar num patamar intuitivo, mais fácil serão as suas decisões no dia a dia, tá? Então, sobre a primeira meditação, a gente fala sobre isso. Depois, explicar como é que a pessoa deve fazer isso. Entre 5, mínimo de 5, média de 20, máximo de 30 minutos, que é a recomendação do mestre aqui no tratado, tá? Se tiver sem tempo, medite nem que seja 1 minuto, mas não perca o hábito de fazer meditação todas as manhãs. E aí você vai explicar
quais são as formas de ele fazer meditação. Aqui tem que ser muito de leve, e você tem que explicar para ele que no terceiro, acho que é no quarto módulo, a gente vai falar só sobre meditação. Então, aqui tem que ser só para ele implementar o hábito. Depois a gente vai explicar, vai ser um curso mais intenso sobre meditação. Aqui é só para implementar o hábito, tá? Desculpa o barulho, aqui na rua. Então é isso, que ele pode fazer meditação num símbolo, num som. Então, você vai explicar de uma forma muito, muito simples esse processo, tá? A terceira aula é identificação com o mentor. Para nós, isso é muito claro. Para o aluno novo, aluno de empresa, talvez, sejam os conceitos mais difíceis ou mais estranhos para eles. Assim, como assim fazer identificação com o mentor? Então, aqui você vai ter que explicar a questão do Nyasa. Aqui você vai explicar como funciona o Nyasa, tá? Sem cair, aqui é preciso ter, quem já tem formação em outras áreas, é preciso ter muito cuidado para não cair no chavão da PNL, tá? Porque o chavão da PNL é Nyasa. Eles falam que é a modelagem, né? Você vai modelar padrões de pensamentos, de comportamentos e de sentimentos alguém querendo entrar? Da outra pessoa. Então, você vai explicar que fazer Nyasa nada mais é que se existe uma pessoa que conseguiu ter os resultados que você quer ter, se a pessoa tem um resultado, seja físico, seja emocional, seja o sucesso financeiro, seja o sucesso nas relações pessoais, seja qual for o tipo de sucesso que a pessoa teve, se ela teve esse sucesso, é porque existe um padrão. E se existe um padrão, qualquer pessoa pode conquistar esse padrão. Então, fazer Nyasa, você vai explicar que é você identificar-se com alguém que você gostaria de assumir essas características, tá? Quando a gente diz aqui identificação com o mestre, pode ser que para a pessoa que acabou de entrar, não seja propriamente o De Rose. Pode ser. O ideal é que seja, se é aluno, normalmente vai ser, né? A identificação com o mestre vai ser mais fácil. Mas pode não ser. Então, aqui você deixa de uma forma leve que pode ser também um Nyasa com algo ou alguém que ele queira assumir essas características, que ele esteja num processo de transformação e que ele queira assumir essas características, tá? Se for aluno, e se for aluno que já incorporou o que é o Nyasa, aí sim você dá o exemplo, que é a ligação com o professor De Rose, né? Aqui, delicado você citar o nome mestre para aluno de fora, só para não gerar aquela confusão natural, que às vezes as pessoas geram, dizendo assim, mestre, aqui no Ocidente, mestre é Jesus, né? Então, para não gerar essa confusão, e como é uma aula que vem muita gente de fora, externa, tem que deixar uma coisa que eles possam sentir que é para eles, que eles podem fazer Nyasa, por exemplo, com o avô deles, com o pai deles, mas que Nyasa tem a ver com hierarquia também, ou seja, tem que ser, Nyasa é de alguém que, o mestre fala aqui nessa parte da identificação, ele além de Nyasa, ele fala de Puja também, né? Então, ainda mais o Puja, ele tem uma questão de hierarquia, né? Ele tem uma questão que você faz Puja com alguém que está acima de você, superior a você, alguém que já alcançou os resultados que você quer alcançar. Então, aí fica muito fácil explicar, tá? Dessa parte tudo bem, de Nyasa? Depois, nós temos a parte de Kriya, tá? E a parte das limpezas. Aqui é legal você explicar, fazer um link para a aula técnica. Então, você explicar que existem 3 tipos de Kriyas, 3 úmidos, 3 secos. Os 3 secos ele vai aprender na sala de prática e os 3 úmidos ele pode aprender em workshops ou cursos aqui na escola. E aí você vai explicar como é que ele pode fazer Kriya ou fazer disso um hábito logo de manhã. Então, aqui a gente faz, por exemplo, explica que ele pode você ensina ele a fazer já o Nauli, ou fazer Neti, ou fazer Trata logo de manhã. Vou explicar um desses hábitos para ele. Normalmente, aqui, eu falo muito sobre as contrações abdominais, para eles
incorporarem esse hábito, tá? Mas, no tratado, o mestre fala muito bem de rodízio da pasta dentífrica, rodízio de águas, rodízio de panelas, rodízio de... Ele vai falando sobre fazer rodízios, tá? Ele fala também sobre a limpeza da língua e explica o Doughty também aqui nesse CRIA. Então, se você quiser entrar mais a fundo, explique também os CRIAs úmidos, tá? Muito curiosos, eles perguntam. Então, normalmente eu explico também os CRIAs úmidos, tá? O Doughty, o Vast e o... Nossa, perdi. NET. Então, é uma aula onde você vai explicar os CRIAs. O hábito é da evacuação intestinal. Então, explicar que a consequência de você fazer, ingerir fibras, obviamente, mas a consequência de você estimular os seus órgãos internos através do massageamento dos órgãos internos de manhã, vai produzir, o resultado será que os órgãos internos vão trabalhar melhor, vão ficar melhor e os seus intestinos vão trabalhar melhor também. Né? Então, aqui a dica que ele dá é, além disso, acrescentar fibras na alimentação. Farelo de trigo, pão integral, cereais integrais, frutas, hortaliças, legumes, tá? Então, o mestre, ele aqui vai explicando. Talvez precisar usar algum tipo de laxante natural durante a noite, então ele vai explicando como é que você pode treinar também os seus intestinos. Deixa eu tirar o som. Tem alguém com som aberto, tá ruim, desculpa. Pois é. Eu acho que é... Gente, quem tá com som, pode tirar? Ana Soares, tá com o som aberto. Vou tentar tirar o teu, Aninha. Não tô Você consegue tirar, Ana? Tô mexendo em coisa errada. Consegue tirar, Aninha, o teu som? Desative o som. Poxa, não tô conseguindo desativar o som dela. Ok, acho que desativei. Tá, melhorou, né? Então, na parte de evacuação intestinal, explicar isso, tá? Que se a pessoa precisar, se a pessoa não funciona tão bem assim, ela pode recorrer a laxantes naturais, tá? Banho matinal. Aqui a gente fala que o mestre, nessa parte, ele fala que a pessoa pode aproveitar o banho para fazer algumas técnicas. Então, quem quiser aproveitar o banho para fazer contrações abdominais ou para fazer algumas outras técnicas, ele só fala ter cuidado para algumas técnicas de equilíbrio, para a pessoa não escorregar e tal. E como principal hábito, até de autossuperação, treinamento de resiliência, é tomar banho frio, tomar uma chuveirada fria mesmo no inverno, que vai beneficiar a circulação, a pele, os cabelos, os músculos, ajudar a reduzir a flacidez, mas, sobretudo, e mais importante, constitui tapas, que é o esforço sobre si mesmo. Então, se a pessoa consegue acordar de manhã e já tomar um banho de água fria, ela consegue fazer tudo na vida, né? Porque já começa o dia numa força, né? Num fogo de tapas. Então, explicar como é que deve fazer. Explicar que deve-se começar de uma forma muito gradual, não é? E ao mesmo tempo que vai subindo com água fria pelas pernas, pelo abdômen, braços, depois o peito, à medida que for se adaptando à água fria, de controlar a respiração também, que vai ajudar muito. Se você controla a respiração enquanto você está tomando um banho de água fria, você vai ajudar muito a permanência na chuveirada de água fria, e você também faz um treino de reeducação respiratória, para que quando você estiver fora da zona de conforto, você também saiba gerir a sua respiração e gerir as suas emoções, né? Porque o banho de água fria deixa a gente fora da zona de conforto. A respiração tende a acelerar, o batimento cardíaco tende a acelerar. Então, é o momento de você também reeducar a sua respiração, de forma a aprender a fazer uma gestão de estresse também. Nesse momento é treinamento para gestão de estresse, tá? A respiração tem tendência para acelerar, teu coração tem tendência para disparar,
e você vai gerenciar isso através da respiração. Depois, a Ashtanga Sadhana, a prática diária, tá? Aqui, se você for explicar ponto por ponto, aí você nunca mais sai daqui, tá? Então, aí fica praticamente inviável, tá? O que você pode fazer, para quem não tem, quem não pratica na escola, pode acontecer, você tem que dizer assim, então o ideal é que você venha aprender com o professor e depois pratique em casa. Mas, se você não sabe, se você não fez nenhuma aula, se você não sabe do que eu estou falando, então nesse momento é o momento de você passar a prática básica para ele. E aí na prática básica, se for um aluno mais avançado, já pode fazer tudo. Se for um aluno que está começando, você vai selecionar os angas para ele ir fazendo, ouvindo então o CD ou o áudio da prática básica. Tá? É um momento onde você vai estimulá-lo a conhecer também a prática básica. E aí, na verdade, até isso que o mestre diz no tratado. Ele, se for possível, pratique durante 1 hora com orientação da prática básica. Caso contrário, reduza o tempo dos angas. E ele fala aqui também se você não conseguir ter tempo, pelo menos o Ashtanga Sadhana de 8 minutos, você deve ensinar o aluno a fazer, tá? Já me aconteceu nesse momento de ter vários alunos pedindo práticas de 8 minutos. Então, é o momento de você passar a orientação para o professor dele, para o instrutor dele, de acordo com os objetivos que o instrutor tenha, de acordo com os objetivos que o aluno tenha, o instrutor ele vai desenhar uma prática para o aluno, às vezes de 8 minutos, às vezes de 20 minutos. Então, é um momento que fideliza muito, porque você vai encaminhar o aluno para o instrutor fidelizar, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me dizem. Estou só passando assim de leve, porque a gente ainda tem a outra aula, né? O desjejum, como é que deve ser o desjejum? Então, aquela regra de comer como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um pobre, tá? Então, o desjejum deve ser rico, o mestre diz assim, né? Ele começa a falar várias coisas, suco de laranja, iogurte, mel, pão integral. Pela manhã é a hora ideal para ingerir complementos alimentares, como ginseng, levedo e outras coisas. Se você for seguir as recomendações estritas do sistema alimentar Yogen, atende para a norma de combinação de alimentos. E aí é o momento em que você vai explicar que na aula seguinte, que é a aula que eu vou dar agora para vocês também, a gente vai falar sobre a combinação correta dos alimentos, tá? Então, nem precisa entrar muito nesse hábito, porque na aula seguinte a gente vai falar bastante sobre alimentação. Depois, algumas dicas para o trabalho. Isso é muito legal, eles normalmente gostam muito dessa dica, tá? Então, algumas dicas. Não deixe nada para depois, quando tiver uma ideia, escreva, anda sempre com livro, papel e caneta, não tome cafezinhos. Então, aquelas dicas, ajude os outros, não seja egoísta. Então, eu até costumo ler mesmo. Essa aula vai funcionar quase como um ciclo de leitura também, tá? Você vai estar com o livro na mão e vai estar lendo para ele. Chegue mais cedo, saia mais tarde, não cumpra horário mínimo. Então, ele dá várias dicas, assim, de como a pessoa pode ser mais produtivo e mais bem-sucedido no trabalho, tá? Então, essa parte, ela tá bem... Essas dicas que o mestre coloca aqui, elas estão bem simples, bem aplicáveis, assim, bem assertivas. No 10º hábito é treinamento de autossuperação. Eu coloquei aqui a foto do Rafa, né? Mas é para dizer que mais importante que a autossuperação física, o que o mestre coloca no tratado, é que o principal esforço de Tapas, pelo aprimoramento, é o cultivo das boas relações humanas entre os seres humanos. Então, que o mais importante trabalho de autossuperação é você não se desentender com ninguém, nunca. Você primar pelas soluções humanas. E aí ele diz que não adianta nada você fazer técnicas incríveis se você não tem boas relações humanas, tá? Com o pretexto da franqueza e da autenticidade, muita gente faz grosseria. Então, aí ele vai explicando, né, o que magoa, e amizades promissoras são rompidas, e casamentos são desfeitos, e negócios são desfeitos. Então, ele
fala bastante sobre esse treinamento de autossuperação através das relações humanas. Só um minutinho. Estava aqui passando gente fazendo barulho. Só passa por isso de leve, porque vai ter 6 aulas sobre relações pessoais. Então, só passa de leve por isso, tá? Não precisa entrar muito a fundo, porque vocês não vão ter tempo na aula. O 11, treinamento dos hemisférios cerebrais. A dica do mestre aqui é você escrever com a mão direita e escrever com a mão esquerda para o treinamento de hemisférios cerebrais. Eu também dou a dica de várias aplicações que são aplicações próprias para treinamento de hemisférios cerebrais. Então, você pode também baixar essas aplicações que estimulam ou passar algumas para o aluno, que são aplicações que estimulam os hemisférios cerebrais, tá? Então, isso por quê? E aí você fala da importância de fazer coisas novas, né? De treinar coisas novas. E quando você treina coisas novas, o teu cérebro, ele reage de uma forma nova, né? E aqui, nesse treinamento de hemisférios cerebrais, além das aplicações, eu costumo também citar o texto do Jojo, do Mude Sempre, que é para a pessoa não fazer sempre a mesma coisa, não pegar sempre o mesmo caminho para casa, não repetir sempre os mesmos lugares, não escolher sempre a mesma vaga de estacionamento, ou seja, fazer coisas novas estimula o cérebro a pensar de forma mais ágil e aumenta também a percepção e a noção do tempo. Se você faz tudo sempre igual, os dias passam todos sempre iguais, então a sensação é que passou a semana, passou um mês, passou o ano e você não sabe o que você fez, porque você não fez nada de novo. Então, aqui também, o estímulo dos hemisférios cerebrais é você sempre fazer algo novo, ou procurar fazer uma coisa que você nunca fez antes, ou em um lugar que você nunca foi, ou visitar, procurar constantes estímulos novos para deixar o cérebro mais ativo, para deixar a pessoa mais lúcida, né? Fazer essa estimulação neurológica do cérebro, tá? Depois, como deve ser o almoço. O mais importante aqui do almoço é você... o mestre, por acaso, ele não fala aqui no tratado. No tratado ele vai falar sobre como deve ser a alimentação. Não precisa entrar muito nesse tema, porque na aula seguinte a gente vai falar muito sobre alimentação. Ele fala sobre... reduzir, eliminar as carnes, reduzir sal, frituras, ele dá muitas recomendações de como você deve se alimentar, fala inclusive de evitar o rótulo vegetariano. Mas o que eu costumo dizer nesse hábito? Que é muito importante que você escolha a comida que você vai comer de acordo com o rendimento que você quer ter ao longo do dia. Então, por exemplo, se você vai ter uma tarde livre, então você pode comer uma comida que demora mais tempo para digerir e que você vai gastar mais energia a digerir essa comida. Mas, se você tem uma reunião importantíssima às 2h, não vá comer uma feijoada a 1h, porque às 2h a tua consciência vai estar na digestão e não vai estar com lucidez para enfrentar uma reunião. Então, é muito importante você saber o que você vai comer na hora do almoço, para depois do almoço não dar aquela quebra que normalmente dá. E aí você perde tempo de trabalho, perde tempo de produtividade. Então, tomar o pequeno almoço ou o café da manhã como um rei, o almoço como um príncipe, você vai comer menos e vai selecionar aquilo que você vai comer de acordo com a energia que você quer estar durante a tarde. Se for uma tarde que você vai estar tranquilo, passeando com os amigos ou fazendo qualquer outra coisa, não te exija tanta energia ou tanta lucidez, você pode, eventualmente, pisar na jaca, né? Pôr o pé na jaca. Mas, se você tem coisas importantes, não faça isso, porque depois você não vai conseguir ter o rendimento que você quer, tá? Então, escolher. Aqui é uma coisa muito legal de você dizer para o aluno, é ele pensar no menu semanal. Ou seja, para facilitar a vida dele, para ele ganhar mais tempo, mais produtividade até, ele pensar como é que ele vai se alimentar durante a semana e se programar para isso, né? Porque fica muito mais barato ele fazer isso. Então, ele vai não só ganhar tempo, como ganhar
dinheiro, porque ele vai se programar para o menu semanal. Os momentos comerciais, né? Aí eu digo sempre assim, se vocês tiverem dúvida de como fazer um menu semanal, conversa com a Ana Meirelles, que é a menina que trata do restaurante, ela tem kits de menus semanais que vocês podem se inspirar ou podem comprar a ela, que fica papapá. Então, ensinar o aluno que é importante ter consciência no que ele vai escolher para almoçar todos os dias, principalmente se ele trabalha fora, porque aí se ele não se programar para isso, ele vai gastar mais dinheiro, vai comer pior, não tão saudável, e vai ter uma quebra de energia depois do almoço, tá? Jantar. No jantar, então, jantar como um pobre, né? Um mendigo. E o mestre coloca, que tal jantar só frutas? Ajuda a dormir melhor, dormir menos, evita roncos, reduz o mau hálito matinal e emagrece. Então, jantar uma sopinha, uma fruta, ou seja, a pessoa não pode ir para a cama com o estômago cheio, porque senão ela vai ter muita energia desperdiçada para fazer a digestão, quando essa energia seria canalizada para ela ter um sono que seja restaurador, e aí ela não consegue, tá? Se os alunos têm hábitos de jantar muito e ir logo para a cama, também orientar isso, que a pessoa não deve jantar e ir logo para a cama. Então, se quer jantar, se tem o hábito de jantar, jante cedo, jante às 7, jante às 8, para quando você for dormir lá para as 10, 11, você já tem a digestão feita. Depois, o jejum, explicar como deve ser o processo do jejum, né? O ideal é o jejum de 36 horas, mas eu costumo sempre explicar para o aluno que é uma coisa gradual, que ele pode começar com um jejum de 12 horas, depois passar para um jejum de 24 horas, depois passar para um jejum de 36 horas, de uma forma gradual que ele não sinta, que ele sinta que é adaptável, que ele sinta que não está gerando uma repressão, e sim uma vontade de fazer, ou seja, uma vontade de purificar o corpo. E explicar como é que se deve processar esse jejum. Vocês todos são alunos, são instrutores, já sabem disso, né? Mas o ideal, então, é o jejum de 36 horas, não jantar, passa aquela noite, dorme, no dia seguinte bebe muita água, hidrata muito o corpo ao longo do dia, não come, no dia seguinte, a hora do primeiro almoço, vai quebrar o jejum com uma fruta doce, com algo muito leve, para quebrar o jejum. Não pode quebrar o jejum logo mandando vir pizza e chocolate, bolo de chocolate, né? Então, explicar como é que deve ser feito todo o processo do jejum. Se vocês tiverem dúvida, eu paro e falo mais sobre isso, tá? Mas eu acho que podemos avançar. Alguém faz isso toda semana, não? O que, Anjo? Alguém do seu grupo tem feito isso toda semana? A gente está no momento, a gente escolheu 2 hábitos. A gente escolheu o hábito do Naula e Cria, de fazer as contrações abdominais de manhã, e a meditação. Nós ainda estamos no mês de fazer isso. Então, lá no grupo, o pessoal ainda está, e aí, conseguiu meditar? E aí, conseguiu fazer o Naula? Então, a gente está com esses 2 hábitos. A gente preferiu escolher esses 2 hábitos. Eu deixei livre. Aí a gente foi muito engraçado, porque eu disse assim, então é livre, escolham 2 hábitos. Aí todo mundo, almoçar, jantar, tomar um pequeno almoço como rei. Eu, não, gente, vamos escolher hábito de autossuperação. Aí eles escolheram meditação e escolheram contrações abdominais, tá? A parte do CRIA. Mas pode ser que alguém queira, sei lá, experimentar fazer jejum, ou seja um momento de você vender um workshop de CRIAs. Não sei, mas você pode ver, tá? Na leitura diária, aqui eu explico o quê? Da mesma forma que a gente escolhe o que a gente come, que a gente escolhe os sentimentos que a gente quer sentir, a gente tem que escolher quais são os estímulos mentais que nós vamos ter. Então, na leitura diária, que eu incluo não só a leitura diária, mas também o que você assiste, as séries que você assiste, os filmes que você assiste, os documentários no YouTube que você assiste, ou seja, o que alimenta os teus pensamentos, o que alimenta os teus paradigmas, e escolher o que você vai ler. Então, o mestre começa dizendo, resista heroicamente à tentação de ler qualquer coisa. É melhor reler várias vezes um bom livro do que ler livros que não são indicados, né? E que o estudo deve ser diário.
Então, você se aprimorar constantemente, ter sempre um livro onde você esteja estudando, ou um documentário que você esteja vendo, ou qualquer coisa que te estimule o crescimento pessoal. Dica do mestre, não ler sem ter papel, caneta e fazer anotação, ou seja, que seja estudar de verdade. E aqui eu coloco uma dica minha, que é, além de você rabiscar e escrever, você vai aprender muito mais se você ensinar. Então, você lê um livro, estuda o livro e depois você vai ter que ensinar esse livro para alguém. Então, você vai ter que falar sobre esse livro. Quando você tem que ensinar, você aprende 2 vezes. Então, eu dou essa dica para nesse hábito. Eu falo sobre a importância de selecionar o que vê, estudar e ensinar o que aprende, tá? Sobre a sexualidade, esse capítulo do mestre sobre sexualidade, ele vai falar muito sobre como deve ser a relação tântrica, a iniciação tântrica e como deve ser a sexualidade. Eu não ensino isso, porque eu acho que não é o momento do aluno aprender isso, tá? O que eu vou falar sobre a sexualidade? Que é uma das da maior energia que nós temos e que seria um desperdício você não estimular essa sexualidade. Ou seja, se você, tal como te gera muita energia, você comer bem, você se alimentar bem, você acordar de manhã e fazer meditação, você cuidar de fazer contrações abdominais, isso te gera muita energia, a sexualidade é o principal motor que te gera energia. Então, verifique, analise como está a sua sexualidade num amplo sentido. Então, se você estiver descurando esse aspecto, porque é muito normal descurarem esse aspecto, principalmente entre nós, a gente tem mais consciência disso, obviamente, nós temos técnicas para estimular essa energia. Mas é muito normal lá fora eles não aproveitarem tanto essa energia e, sei lá, falando abertamente entre nós, a gente sabe, casais que não transam há semanas, talvez meses. Então, lá fora isso é muito normal. É um tema que quando você fala, você sente que toda a gente meio que se identifica com isso. Assim, eu não dou tanta atenção à minha sexualidade quanto eu deveria dar. Então, nesse momento, você lança o desafio da pessoa analisar como é que está a sexualidade dela e explorar essa sexualidade colocar mais ênfase nisso e que ela possa, durante o dia, gerar momentos durante o dia dela com o parceiro, com o companheiro, gerar momentos onde vai estimulando essa sexualidade para quando chegar à noite e encontrar o parceiro, ter essa vontade de encontrarem tempo, conseguirem encontrar espaço no meio da agenda e de colocar filhos para dormir e trabalho para entregar. Mas é importante que que isso gere, que o estímulo tenha que ser com mais consciência, que esse estímulo tenha que ser feito ao longo do dia, ou seja, um estímulo constante, para que no final do dia eles tenham tempo, disponibilidade, vontade, interesse e queiram estar um com o outro. E que encarem isso como um dos principais motores de energia e principais motores para manter uma relação também cada vez mais coesa, mais unida, tá? É o que eu falo nesse momento. Eu não acho, na minha opinião, talvez vocês não achem, vocês podem fazer diferente. Eu acho que falar ainda sobre Maituna, falar ainda sobre como deve ser a relação, como deve ser o Tantric Pranayama, como deve ser... Falar sobre isso ainda, eu acho que ainda é muito cedo. Primeiro, porque você não vai ter tempo para explicar. Se começa, você não vai conseguir terminar. Se é para falar sobre esse assunto, você vai precisar pelo menos de 1 hora só para isso. E não vale a pena entrar ainda, tá? Então, talvez mais lá para frente a gente fale sobre isso, sobre a questão do Tantra. Mas esse momento só da pessoa ter mais consciência que deve colocar mais energia nisso, porque é um foco muito grande de energia, tá? No hábito 17, o mestre fala sobre a corrente macrocósmica. Você pode falar sobre a corrente macrocósmica, e eu não falo. Porque eu acho mais fácil, nesse momento ainda, você explicar sobre o processo da mentalização antes de explicar o que é corrente macrocósmica, que ele deve entrar às 9:15 e sair às... Então, acho mais fácil explicar o processo de mentalização. Porque não adianta nada você explicar o processo da corrente macrocósmica se o aluno não sabe nem mentalizar ainda.
Então, é o momento que eu falo sobre a mentalização. Aqui, novamente, a escolha dos seus pensamentos. E como tudo é criado 2 vezes, a primeira criação, ela é interna. Então, mais importante do que a sua mentalização, eu sempre costumo dizer isso, são os paradigmas que estão associados à sua mentalização. Porque não adianta você mentalizar durante 10, 15 minutos que você quer uma coisa, se durante 23 horas e 40 minutos do seu dia, o teu paradigma interno te diz outra coisa contrária. Então, imagina que você queira conquistar um objetivo, e você vai lá mentalizar, meu objetivo é comprar uma casa, né? Aqui a foto dos menininhos, do casalzinho querendo comprar casa. Meu objetivo é comprar uma casa. Ele vai mentalizar durante 15 minutos que ele quer comprar uma casa. Mas, durante o dia inteiro, ele tem pensamentos que, mas eu não consigo, mas isso não é para mim, mas isso é demasiado, que loucura que eu tô fazendo. Então, não adianta, porque qualquer pensamento é mentalização. E se você tiver um pensamento contrário, se os teus paradigmas, se as suas crenças, elas forem bloqueadoras, não adianta fazer mentalização. Porque vai limpar um pouco, mas depois você vai passar o dia inteiro sujando. Então, não adianta fazer mentalização. Reveja os seus paradigmas. Então, mude a forma como você pensa. Faça uma reprogramação mental. E depois da reprogramação mental, associe a mentalização à sua reprogramação mental. Vai ser mais fácil assim. Porque todo pensamento gera uma mentalização consciente ou inconsciente. Então, se inconscientemente você faz mentalização contra, não vai acontecer, tá? Então, aqui a importância da pessoa observar qual é o tipo de linguagem que ela tem com ela mesma. O que ela se diz para ela mesma o tempo inteiro? Ela reforça que ela é capaz, ela reforça que ela consegue, ela tem o paradigma que ela consegue bater metas, somar vitórias. É esse o paradigma dela? Ou ela só somou fracassos até agora? E ela acha que ela não consegue? Então, se a pessoa só somou fracassos até agora e você quer fazer uma reprogramação mental, você tem que colocar mentalizações e metas muito baixinhas, para que ela comece conquistando pequenas vitórias, aquele baby step. Então, fez uma mentalização, conquistou um objetivo, realizou, ok, somou uma vitória, nem que seja muito pequenininha. Depois já pode somar outra, depois já pode somar outra. Quando a pessoa tiver o paradigma de somar vitórias, de conseguir realizar, da pessoa sentir-se confiante, assim, não, eu consigo vencer tudo, porque até agora na minha vida eu só somei vitórias. Aí tá na hora dela, aí sim ela consegue colocar uma mentalização maior, tá? Colocar uma mentalização, traduzir a mentalização em meta também é importante, para que não seja só uma mentalização, trazê-la para a meta, e que a meta não seja um sonho, ou seja, não seja só um sonho. A meta tem que ser algo que é palpável, que está alinhado com os seus paradigmas e que a pessoa consiga somar vitórias. Porque se fica uma coisa muito distante, ela vai somar fracasso, né? Ela vai somar frustração. Depois, 18, meditação da noite. Na meditação da noite, eu costumo dar a dica, é só uma dica, pode ter pessoas que não funcionam, tem pessoas que facilmente conseguem fazer só meditação, mas eu costumo dar a dica de, antes de fazer a meditação da noite, pelo menos para mim funciona melhor, fazer pranayama antes, porque você está muito agitado do dia todo. Então, se você é aquela pessoa que deita para dormir e os seus pensamentos não param, você está o tempo todo super gritado, porque o dia foi muito agitado, vai ser mais eficaz você fazer 5 minutos de pranayama e 5 minutos de meditação do que você tentar fazer 10 minutos de meditação naquele estado emocional. Então, mais vale você fazer um pranayama antes, se você sente que você está muito agitado. Se você chega à noite e você não está agitado, você deixou tudo cá fora e está tudo bem, você consegue sentar e fazer a tua meditação, ótimo. Mas se você não é dessas pessoas, associe a técnica de pranayama à meditação, que ela será mais eficaz. Você vai conseguir conquistar mais rapidamente aquele estado de diminuir as ondas mentais através do pranayama. Ou associe uma técnica de meditação que tenha pranayama incluído. Então, sei lá, uma japa-japa, com a mentalização Soham, vai ajudar porque tem a respiração incluída. Depois, no 19,
Eu pulei aqui um, tá? Eu não sei se na altura se eu fiz de forma proposital ou não, mas eu pulei. No 19, aqui aparece prática com o professor e egrégora, tá? Então seria quase que 21. O 19 tem aqui um antes, que seria adormecer. Eu pulei. No adormecer, a única dica que o mestre dá, assim, mais importante para o adormecer, é a forma que o seu corpo deve adormecer e os pés mais elevados do que o resto do corpo, e colocar pequenas tábuas no pé da cama para ir subindo a cama para dormir com as pernas mais elevadas, que vai facilitar, favorecer a circulação, tá? Então é a dica que ele dá. E que o quarto de dormir deve estar limpo, arejado e tal. Então, se vocês quiserem, podem colocar esse slide também. Eu não sei por que eu tirei. Não sei, não lembro o que é que me passou na cabeça naquela altura para tirar, não sei. Talvez não tenha achado que fosse tão importante assim, não sei por que eu tirei. Mas depois eu coloquei mais um, que eu dividi o 20 em 2. O mestre tem prática com o instrutor e participação com a egrégora. Eu achei isso mais importante. Ter o hábito de você fazer a prática sempre com o teu professor, sempre com o teu instrutor, para gerar identificação com o teu instrutor e para que ele corrija eventuais erros técnicos. E mais importante disso tudo, na questão da egrégora, que o mestre diz assim, não fique só, compartilhe essa forma de viver, esteja com pessoas, né? Então a questão da egrégora. E aqui eu falo do poder que o grupo tem sobre o indivíduo, então bem de levezinho também, porque senão seria quase 2 horas falando só de egrégora. Então, de forma de você, quando você está inserido num grupo que é proativo, que quer evoluir, que busca o aprimoramento constante, só pelo fato de você estar inserido nesse grupo, isso já vai acontecer com você. Então nessa questão eu prefiro falar sobre egrégora, sobre a importância da egrégora como um hábito, tá? Foi bem corrido, mas de tudo, alguma dúvida, alguma coisa que vocês acrescentariam, alguma coisa que vocês acham que eu poderia melhorar? O que vocês veem, assim, dessa aula? Agora é o momento de vocês falarem comigo. Sem dúvidas. Tudo certinho? Perfect. Boa. Tere? Oi, meu amor. Aqui eu queria te perguntar se não fica muito corrido e não faz bagunça na cabeça das pessoas, porque eu acho muita informação para só uma aula. De fato, essa aula, quando eu dou um aprofundamento, eu já falei com meus alunos de algum jeito as coisas por separado, né? Então, eu vejo que é muita informação e não sei, eles chegam a tomar ponto. Desculpa. Normalmente, ela demora 2 horas. Eu nunca consigo dar numa hora só. Quando eu comecei a aula, eu expliquei, gente, assim, eu nunca consegui. Se vocês conseguirem... Não, mas o problema não é o tempo de você dar. O problema é a quantidade de informação para o aluno de uma só vez. Eles acompanham bem, você não sente que eles ficam meio... sei lá... não sei como falar em português. Sim. Perdidos? Eu senti que gera muita curiosidade de querer fazer. E é quase como uma pincelada. Isso. E ao longo da aula eu vou dizendo, olha, isso a gente vai abordar no 3º módulo. Isso a gente vai abordar. Eu vou dizendo que eu estou dando uma pincelada do que podem ser esses hábitos, mas não se preocupe, porque a gente vai abordar isso mais para frente de forma muito clara. Porque não dá para falar só isso de mentalização, não dá para falar só isso de meditação. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu te ouço e eu penso, quanta coisa que eu não estou fazendo, mas tudo bem. Aí eu penso assim, será que eles não vão querer saber mais? Não vão surgir perguntas, não vão surgir papos, não vai... Tipo, corre muito risco de você, tendo um montão de informação, se dispersar um pouquinho na aula, ou não. O que eu tenho sentido, tá? Pode ser que cada um seja um caso. O que eu tenho sentido? Saem com os olhos assim e ficam muito entusiasmados, porque é muita coisa. Eu disse, tá, gente, isso aqui é só
Eu mostrei o quadro, agora a gente vai escolher 2 hábitos e a gente vai começar com esses 2 hábitos. Os outros, a gente vai abordando ao longo do currículo. Então, isso é só para vocês terem uma noção do que seriam esses hábitos de alta performance. A gente vai pegar cada um deles no currículo do curso. Não senti que tenha sido, talvez, demasiado, mas um demasiado bom. Um demasiado que, assim, uau, tanta coisa. Uau, que legal. Ok. Ou seja, é aquela coisa de surpreender. Então, eu sinto isso. Mas eu nunca consegui dar numa aula só. São pelo menos... E agora eu já comecei a falar, agora não paro, né? Uma reflexão final, que eu acho que essa aula, a gente já viu isso em outras aulas, mas essa aula mostra uma dimensão do método muito boa, assim. Ela deixa o método mais grande, mais nobre, sabe? Mais poderoso. Eu sinto muito isso. Eu também. Eu adoro essa aula. Eu também. Mas é muita coisa. Viu, deixa eu falar uma coisa, Terezinha. A gente estava conversando ontem na nossa escola, eu, a Nívia e a Vanise, e começamos a falar, né? Mas como que vamos fazer depois do primeiro ano, por essa questão do aluno manter o interesse nesse projeto, ainda nesse sequência de aulas e tal. E uma coisa que eu mencionei, que agora ficou muito claro, mais claro ainda, na verdade, é assim, a pessoa vai receber tanta informação por aula, que é como se lesse um livro, que ela fala assim, uau, quanta coisa legal, mas depois que termina o livro, o que estava no primeiro capítulo, ela já não lembra mais. Aquilo que estava no primeiro capítulo, ela assimilou um centavo, uma parte de 100 daquele conteúdo, e o cérebro dele está funcionando. Só que chega a semana seguinte, aí ele começa a aprender coisas novas. Aí aquela aula anterior já era, acabou, sumiu. Aí você fala assim, putz, mas e depois quando acabar o ano? Bem, depois que acabar o ano, essa pessoa vai rever uma aula que ela viu 39 semanas atrás. Sei lá, são 40 semanas, né? 40, exatamente isso. Então eu falei eu estava falando para o grupo, eu compartilhei isso, olha, eu não acredito que isso deve ser um problema. Eu acho que o importante é nós sabermos como valorizar isso. E durante o movimento, durante o acontecimento desse curso, e dizendo, você lembra a primeira aula? Quanto você assimilou? Quanto você já mudou a sua vida? Por isso é importante todo ano você entrar numa nova turma e aí você coloca, já assimilei tanto disso. Nossa, agora enxerguei outra coisa. Então eu só estou retomando isso para assim, meio que compartilhar e ao mesmo tempo ouvir de você como você tem visto isso na sua renovação para aquelas pessoas que estão fazendo pelo segundo ano. Olha, eu vou dizer, a aula mais emocionante para mim foi a última, porque a gente fez testemunhos na última. E então, ver o aluno, tudo que ele evoluiu naquele ano, e as coisas que ele foi me dizendo, e que tinha mudado a empresa, e que lá na empresa dele o pessoal já dizia, essa é a frase da Terê, sabe? Então, só a evolução do aluno, a última aula de testemunho foi muito impactante para mim. E todo mundo que estava no curso anterior voltou a fazer. Então, eu acho que, não sei, nem tenho como te responder, como será daqui a 10 anos. Será que as pessoas vão perder o interesse, como às vezes a gente tem que ficar estimulando os alunos para irem para uma aula de curso básico? Não sei. Mas não acredito que isso seja problema nos primeiros anos. Não, pelo menos esse segundo ano que a gente está fazendo, está toda a gente ainda brilha nos olhos, entusiasmadíssimo, querendo fazer tudo de novo. Então, não vejo assim que seja problema. Quando virar curso básico, tomara que vire curso básico, né? Esse curso de conceitos. Quando virar curso básico, talvez tenha um momento que a gente tenha, que já esteja tão assimilado esses conceitos todos na cabeça das pessoas, talvez a gente tenha essa dificuldade de trazer os alunos para o curso básico, tal como a gente tem atualmente, né? Mas acho que ainda vai demorar. Não sei. Oi. Oi, Má. Posso falar? Diz, meu amor. Então, sobre a colocação dos meninos agora, enquanto vocês falavam, eu fiquei refletindo. Mas isso é exatamente o que a gente faz na escola, quando você entra na primeira série, daí a quarta, depois você faz o fundamental, você faz a faculdade. É isso, a gente pira com tanta coisa que você tem que aprender e você tem que dar conta, porque você vai ter que passar, vai ter que tirar nota para ter um diploma. É isso que você tem que fazer.
Vocês imaginam, quando eu comecei, na década de 70, que eu tinha que decorar todas aquelas respostas e saber tudo para fazer a prova para o mestre? Eu pirei, eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Então, é exatamente isso. É que nós que estamos vendo agora, a gente vê esse arsenal de conhecimentos, até parabenizo a Tere, porque não é só criar um curso e nos dar isso, é acompanhar toda a informação, toda a orientação que o mestre nos dá e acompanhando todos os livros, todo o estudo, todo o aprendizado, linkar tudo isso com o que se quer. E no primeiro momento eu pensei, nossa, é mesmo, é muita informação para dar para um aluno. Mas depois eu pensei, mas a gente faz isso a vida inteira. E agora nós somos os professores. E, gente, nós temos que dar um jeito nisso, porque nós temos visto ultimamente como as coisas andam, todo mundo fala em crise de emprego, em crise econômica, e isso não vai passar. Todo mundo pensava, vai melhorar, não vai passar, vai ficar cada vez pior, porque a mente humana, o pensamento, é quem vai decidir as coisas, porque a inteligência virtual, ou seja, não vão ser as máquinas, nós vamos ser superados pelas máquinas se a gente não fizer isso. Então, vamos começar a fazer agora, e é isso que estamos tentando. Tão linda! A inteligência artificial vai nos obliterar se a gente não fizer isso. Então, eu já sinto essa dificuldade, né? Com 70 anos, eu falo, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, o que eu faço? Eu tenho que ficar de ponta cabeça, não consigo mais. E agora, o que vai ser de mim? Ai, então, muito bom, Mar. Você é incrível. Amores, é isso. Pronto, mas assim, é muita informação. Tá? Dê só uma pincelada e digam que ao longo do currículo do curso a gente vai voltar a estudar tudo isso, tá? Quando vocês, depois, à medida que o curso for avançando, vai fazer mais sentido na cabeça de vocês também, porque vocês veem que esses temas, a gente não deixa esses temas em aberto, a gente vai fechando todos esses temas ao longo do currículo do curso, tá? Sim. Oi, amor. Qual que é o app que você falou que você usa do Acordar Devagar? Tem vários, tem Sleep Cycle. Eu não uso, na verdade, porque eu já estou treinada e já acordo antes do tempo. Mas o Elídio, ele usa. Tere, mas você tem filho, você não precisa app. Viu? Chama-se Filhos a app. Eu acho que eu não boa. botei esse aplicativo. Deixa eu tentar achar alguns. Eu sei que tem um que é Sleep Cycle. Eu acho que esse era até o que ele usava mais. Mas deixa eu tentar ver aqui no Play Store. Se você colocar Sleep Cycle, já te dá assim um... Achei. Achou? Esse sim. Esse é o mais bacaninho, assim? É legal já? Esse é o que ele usa. Eu não sei se é o mais bacana, mas é o que ele usa. Tá? Ele te dá um período... É muito legal isso, porque você tem que colocar o telefone perto de você. Tem essa parte ruim, mas também normalmente já tá. E ele vai te dar o melhor momento de você acordar, medindo a tua respiração, a tua movimentação. Ele vai te dar o melhor momento de acordar naquele intervalo de tempo. Ajuda para a pessoa não acordar irritada, ou acordar com sono muito profundo, ou acordar e demorar para arrancar. Então, ele vai medir qual é o melhor momento, tá? Gente, eu sabia que eu também achava que essa aula eu não ia conseguir. Lá está, essa aula ela é tão comprida que eu não vou conseguir dar 2 aulas completas hoje, tá? A gente... também, na verdade, com vocês é o primeiro teste. Eu disse que seriam X aulas, mas vai ser as aulas que a gente precisar, na real. Então, a gente tem 15 minutinhos. Vocês acham que a gente entra na nova? Ou a gente fala um pouquinho mais sobre nós, sobre conceitos, sobre implementação na escola, sobre dúvidas de vocês? O que vocês preferem? Eu prefiro não começar nada agora. Se puder fazer na próxima aula. Eu também. É uma loucura. Tê, para mim ficou uma coisa na dúvida. Eu não sei se eu estava viajando aqui. Na parte que falou da identificação com o mentor.
com um mentor, você falou alguma coisa do PNL. Eu falei, por que ela tá falando disso? Você falou assim, o PNL... Porque a PNL, um dos pilares da PNL, portanto, vocês têm que estar... Talvez os vossos alunos não sejam chatos e não perguntem. Mas, se perguntarem, um dos pilares da PNL é a modelagem. E Nyasa, nada mais é que eles pegam Nyasa, que é uma das técnicas que nós temos há mais de 5.000 anos, como se fosse algo totalmente novo, criam a PNL em cima do Nyasa, e como se fosse algo, e vendem isso. Então, a PNL ela vai vender a modelagem, que é você identificar padrão de pensamento, de sentimento, padrões físicos, ou seja, você fazer um Nyasa profundo com a pessoa que você quer modelar. Então, se alguém te perguntar assim, mas isso é modelagem? Não, isso é técnica há mais de 5.000 anos, chama-se Nyasa. Se vocês tiverem algo, já me aconteceu, por exemplo, em aula de aluno, no self-knowledge não aconteceu, por acaso. Mas em aula de aluno já me aconteceu, por exemplo, de dizerem assim, mas prove que isso já existia, né? Tipo, dizer, mas onde é que surgiu exatamente essa história do Nyasa? E aí vocês pegam o Yoga Sutra de Patanjali e tem lá, né? Tem tanta coisa de Nyasa lá no... Se você quiser ter a força de não sei o que, faça Nyasa com não sei o que. Se você quiser ter não sei o que, faz meditação e não sei o que. Então, no Yoga Sutra já explica um pouco. Então, só nesse sentido. Se alguém perguntar assim, mas isso é a modelagem da PNL? Não, isso é o Nyasa, que tem mais de 5.000 anos e que é uma das técnicas que nós utilizamos, tá? Ficou claro, Juju? Juju? Eu tava sem som, fiz assim com a cabeça, assim. Tá bem, não, tranquilo. É que eu deixei de ver vocês, não sei porquê. Fiquei mexendo aqui no coisa e deixei de ver vocês. Vocês ainda estão me vendo, né? Então, só por isso, tá? Porque pode acontecer de ter algum aluno chato que te faça a pergunta, tá? Mais dúvidas, amores? A Van, diz, Vanzinha. Você comentou, não exatamente dessa aula, mas você comentou que tinha mandado aprovar uma placa para a escola de cursos e tal, desse formato novo. Como que está esse processo aí? Tá, voltou para o designer, voltou para o Beagles, que ele precisa fazer uma modificação e ele ainda não me devolveu essa modificação para eu colocar. Não é bem... agora também em agosto eu vou por aí e vou falar com o mestre. Na verdade é igual, é um logo, só que embaixo eu coloco cursos e uso o nosso logo na mesma, não tem nada de diferente, é como se fosse mandar aprovar um vinil, tá? E embaixo tem cursos e consultorias para alta performance. Na altura eu falei com o mestre, ele disse que sim, que gostou do nome, que esse poderia ser o posicionamento, sim. E aí a gente está na elaboração, ainda está na mão do designer, eu acho que agora, entre essa semana, ele deve me entregar e eu coloco... foi para pré-aprovação e aí a gente está fazendo umas correções, aí eu coloco mesmo na aprovação. Assim que se tiver tudo ok, se vocês quiserem aproveitem, eu posso ceder o modelo, não tem problema nenhum. Vou sair, amores, um beijo. Obrigada. Beijo, até a próxima aula, meu amor. Até, tchau. Alguma questão mais, amores, que a gente possa falar? Diz. Quero saber se você, porque falamos muito das recomendações do mestre, e às vezes como, não sei, nós já integramos muitas coisas e quando passamos assim com muita empolgação, se você também sempre deixa a parte da liberdade da pessoa escolher e sentir o que é melhor para ela. Não sei, por exemplo, as refeições, a pessoa, não sei, esse ritmo de refeição não me faz bem. Como você faz, olha, você diz, não, mas você tem que tentar, tem que fazer mais tempo, ou você diz, ponto. Não, pelo contrário, eu acho que esse posicionamento é um posicionamento de seita, então a gente tem que fugir totalmente desse posicionamento. Você dá recomendações de hábitos para alta performance, cada pessoa
assimila o que quiser, de acordo com o interesse, vontade, disponibilidade, ou até se quiser, não assimila nada. Então, porque você diz, ah, não, tem que tentar, ah, não, tem que deixar de comer carne, ah, não, tem que fazer... Não, não façam isso nunca, pelo amor de Deus. Então, tem que deixar muito liberdade de cada praticante para tudo. Para passar de grau, inclusive, para tudo que a gente faça, tudo. Nós temos que ter muita consciência que se nós somos uma filosofia libertária, a liberdade está em primeiro lugar, né? A pessoa tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes, instrutor novato, não é o teu caso, obviamente, às vezes instrutor novato não sabe medir isso muito bem, sabe? E coloca uma orientação como uma coisa, como uma recomendação veemente. E isso, a gente aprendeu tanto aluno por isso, a gente já fez tanta besteira por isso, então nunca faça isso, sabe? Nunca tente convencer é comportamento de seita. Nunca tente convencer o teu aluno de nada. Se ele gostar e se ele se identificar, ele faz. Se ele não gostar e ele não se identificar, ele não faz. Então, eu acho que isso é o principal de tudo que a gente está falando. Faz sentido, né? Sim, sim. A minha pergunta é se você reforça isso durante a aula, mencionando que são propostas, tipo, não é para a gente, assim, ir fazer tudo. É a primeira coisa que eu digo, até porque começa o primeiro hábito dizendo que você tem que acordar às 4 da manhã. Tá. Assim, são propostas, tá? Se a pessoa quiser ler o tratado, ela vai ler, acorda às 4 da manhã. A pessoa diz assim, gente, mas eu não vou acordar às 4 da manhã. Então, são propostas, assim, essas são dicas, até tá como dicas do mestre, 20 dicas, são dicas só, tá? E é isso, amores, eu gosto tanto de estar com vocês, é tão bom. Uma última questão. Nós tivemos... Diz. Em relação a essas questões, né? Muitas coisas são direcionadas para os praticantes, né? Não para pessoas de fora. Então, se tem algum ensinamento ali que é direcionada para nós, se a gente vai dar um curso para uma pessoa que está começando, que não tem contato nenhum com a gente, na minha opinião, sou até meio agressivo sugerir que ela levante 4 horas da manhã para determinada rotina, porque para mim caracteriza uma coisa de seita. Como assim? O que você acorde às 4? É absurdo. Então, nós podemos a gente pode modular. Eu estou ouvindo tão baixinho, Van. Não sei se vocês estão ouvindo a Van baixinho também. E agora? Não. Não? Ixi. Tentar falar assim. Melhorou. Agora sim, amor. 100%. Estava com fone, não sei se podia estar atrapalhando aqui. A minha questão é que, como nós somos profissionais, nós já conhecemos esses temas e nós sabemos que todos esses temas aqui são direcionados para os praticantes. E, detalhe, praticantes de yoga, porque isso está no tratado de yoga. Então, os nossos alunos são praticantes, o yoga está dentro do método. E aí, quando a gente for ministrar isso para uma pessoa que nunca ouviu falar de nada do que a gente faz, é só a gente usar o nosso bom senso e modular isso, né? Então, por que eu vou recomendar que a pessoa acorde às 4 da manhã, sendo que eu posso dar tantas orientações boas ali no amanhecer, para que ela adote um hábito de alguma atividade física. Agora, puxando para nós, mas se você já é praticante do método de Rose, você faz a sua prática, você faz assim, espreguiça e não sei o quê. Então, é modular de acordo com, né, colocar as coisas com suavidade. Então, jamais olhar para aquilo e seguir aquele padrão à risca, né? Porque a gente vai ensinar uma coisa para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal. Então, começar leve. Aí, no segundo ano de curso, por exemplo, aí sim, né, a pessoa já vai ter um contato maior, aí você pode entrar em mais detalhes, mas na primeira vez eu acho que tem que ter moderação, é o preceito moderador, né, do nosso código de ética. Para todas essas aulas aqui, é o que você faz e é o que nós, que vamos começar a fazer isso, precisamos fazer também, né? Não seguir nada à risca. Exatamente, fechou. É exatamente isso, Vanzinha.
Exatamente isso. Por senão a gente vai passar por ser chato, né? E seita, meio bitolado. Não pode. Exatamente isso, fechou. Alguma coisa a mais, meus amores? Senão a gente encerra. Aí na próxima aula a gente vê sobre alimentação. E o outro tema que eu já não sei, de cor. Tudo certinho? A gente pode encerrar? Tudo, beijos. Muitos beijos, amores. Fiquem bem. Até quinta que vem. Beijinhos. Tchau, tchau.